Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Eu tô bem, obrigado por perguntar. Pra quem não me conhece, meu nome é Theo e hoje a gente vai falar sobre a nova série do Mike Flanagan, A Queda da Casa de Usher. Então, vem comigo. Antes da gente começar a conversar sobre a série, eu queria contar um pouco da sinopse pra vocês verem, para vocês meio que já saberem mais ou menos o que esperar daqui, tá bom? Então, vamos lá. A Queda da Casa de Usher vai nos contar a história do Roderick e a irmã gêmea dele, Madeline. E a gente também vai saber muito sobre os descendentes deles. No caso, os filhos do Roderick e a neta também. A história ela vai se passar um pouco no começo da vida deles e com o passar dos anos, principalmente mais focada nos anos 70 por aí, aonde eles recebem a oportunidade de um contrato que vai mudar a vida deles. E eles aceitam, eles topam esse contrato e isso faz com que mais pra frente eles consigam formar um império e serem donos da empresa farmacêutica levemente corrupta, a Farmacêutica Fortunado. Então, depois de todos esses tempos em que eles conseguem formar um império apenas deles, a dona desse contrato que eles assinaram e eles fecharam acaba voltando para resolver as dívidas que eles deixaram pendentes. A gente vai começar falando dos personagens principais, ou seja, os personagens que compõem a família Usher. Então a gente vai começar pelo Roderick, que é o nosso protagonista, junto com a irmã gêmea dele. E o Roderick, ele pode ser descrito assim como muito ambicioso e levemente inconsequente, tomando algumas atitudes que vão fazer com que ele se arrependa mais pra frente e vão arruinar totalmente tudo que ele vem construindo até então. Durante os flashbacks dos anos 70, a gente poderia dizer que ele é muito Maria vai com as outras, que quando alguém fala, tu tem que fazer isso de tal jeito, ele normalmente vai aceitar e acatar a sugestão, seja se for com o Dupin, se for com o secretário-geral, o Dupin, ou se for a irmã dele, a Madeline, falando na orelha dele que ele deve fazer alguma coisa. E isso faz com que, durante esses flashbacks, a gente ache que ele é muito ingênuo. Mas o que acaba acontecendo é que tudo isso que a gente vê ele fazendo é só uma fachada, porque na verdade ele tá muito mais no controle da situação do que a gente imagina que ele tá. Já a Madeline é completamente o oposto, em momento nenhum ela se finge de boazinha, de ingênua, seja lá do que ela tiver que se fingir, ela não faz. Ela sempre deixa muito claro o quão inteligente ela é e o quão determinada e focada ela é. Talvez ela seja o membro mais determinada da família para conseguir o que ela quer. Que no caso a gente vê durante toda a série que ela é muito focada na questão de se manter jovem e na questão de viver durante muito, muito, muito tempo. Então vamos começar a falar dos filhos. Primeiro temos o Frederick, e que homem lixo. E me assusta muito saber que tem muita gente assim, mas que homem detestável, eu odeio com todas as minhas forças do meu ser. De todos os filhos, o Frederick, ele é categorizado como o preferido do pai, sendo o mais parecido, tanto que eles inventam a piadinha de chamar ele de Froderick. Já que o nome dele é Frederick e o nome do pai é Roderick, eles fazem meio que essa satirazinha pra falar o quanto os dois são parecidos. E de todos os filhos, o Frederick com certeza é o mais cruel de todos. Depois do Frederick, temos a Tamerlane, que é a segunda filha do Frederick, e ela acaba sendo a mais controladora, querendo controlar tanto a vida dos irmãos quanto a vida do pai, quanto a vida do marido dela. Então ela acaba meio que sendo muito obcecada em controlar as coisas e é isso que meio que acaba ferrando com ela no final de tudo. Depois dela temos a Victorine Lafourcade. Eu não sei falar francês, gente. Eu peço mil perdões, mas eu não sei falar francês. Ela é a terceira filha e de todas ela parece ser a que é a mais pressionada pelo pai, já que o estudo que ela está fazendo com o dinheiro da empresa é direcionada com problemas cardíacos, que é exatamente o problema que o pai dela tem. Então ele acaba pressionando muito ela para que essa pesquisa fique pronto logo. Depois dela temos a minha preferida, que é a Camille Spanage. Não sei falar o sobrenome dela, gente, desculpa. Mas ela é a quarta filha e adoro ela desde a Maldição da Residência Hill. Então é bem difícil eu não gostar
da personagem dela. Mas ela, no terceiro episódio, ela tá tendo uma conversa com a Verna, que a gente já vai falar da Verna mais pra frente, mas a Verna acaba mencionando que a Camille é a filha mais inteligente dos irmãos. Então, de todos os 6 irmãos, ela acaba sendo a mais inteligente de todas, e isso é provado quando toda vez que ocorre algum problema com a empresa, eles acabam correndo atrás da Camille para ela tentar resolver tudo e deixar mais ou menos tudo mais arquitetado para eles. O que acaba sendo meio em vão depois que ela morre, já que tudo começa a ruir ainda mais depois da morte da Camille. Depois da Camille, temos o Napoleão, que ele recebe o apelido de Léo, e ele é o 5º filho dos Usher, e ele acaba sendo o que tem mais empatia dos irmãos, mas isso não faz com que ele seja uma pessoa gentil ou até mesmo uma boa pessoa, já que diversas vezes é mostrado que ele trai o namorado dele, além de que mostra que ele tentou, pelo menos, matar o gato do namorado. Então isso já mostra que boa pessoa ele não é. E o 6º e último filho é o Próspero Usher, também chamado de Perry, e ele é o filho mais inconsequente da família, de longe, já que todo mundo tem um papel na empresa. Tanto a Camille é a relações públicas, o Napoleão usa para ganhar dinheiro com videogames, o Frederick, ele vai assumir a empresa, a Tamerlane, ela faz um negócio fitness lá com o marido, a Victorine tem o negócio dela com os macacos e com a máquina de coração. Então, todos eles têm uma função. Já o Perry, ele não gosta muito desse cenário de ter que trabalhar, de você ter que levar uma vida limpa. Então ele gosta muito mais de você ir pra farra, de você se divertir de outra forma. Então ele quer pegar esse dinheiro do pai dele pra investir numa... Como que eu falo isso? Ele quer pegar o dinheiro que o pai dele vai dar pra ele investir em algum negócio, pra ele investir numa balada de orgia, e ele acaba sendo o filho mais irresponsável de todos da família. E o último membro da família Usher, que eu vou falar aqui, é a Lenore. A Lenore é a filha do Frederick e a neta do Roderick, e de longe ela é a única pessoa boa que tem naquela família. A série como um todo, ela vai buscar várias referências, assim como as outras séries do Mike Flanagan normalmente fazem. Então, A Maldição da Residência Hill, a gente tem que é baseado nos livros da Shirley Jackson. E assim como A Maldição da Mansão Bly é baseada no livro A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. A série A Queda da Casa de Usher, ela vai ser baseada tanto no livro A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe, quanto em vários contos, se não quase todos os contos, do autor. Mas principalmente a gente vai pegar o conto O Corvo, que é principalmente, e vai ser principalmente a referência para o nome do primeiro episódio, já que o nome do primeiro episódio é Meia-Noite que Apavora, que é como começa o conto O Corvo. Esse conto, além de dar nome a alguns de seus personagens, ele também vai dar uma visão pra gente sobre a possível antagonista da história. De todas as referências que o poema dá pra série, a gente vai começar com a principal. O conto em si, ele vai falar sobre um cara que perdeu sua esposa Lenore para uma doença e depois de perder a sua esposa, ele acaba recebendo a visita de um corvo que ele vê como algo amaldiçoado, como um ser maligno que foi lá e levou a esposa dele. Então o conto inteiro, o poema inteiro é baseado numa conversa desse narrador com o corvo, em que ele fica se questionando várias vezes o porquê que esse corvo levou a esposa dele, aonde o corvo fica sempre repetindo a mesma palavra, nunca mais. Que por acaso é o que a Lenore fica repetindo pro avô depois dela ter falecido. Mas a gente começa esse conto através do fato de que temos um homem que está sofrendo por luto e ele acaba de perder um membro da sua família que ele ama muito, e ele vê nessa figura misteriosa
algo maligno que está lá só para atormentar ele e fazer com que ele se relembre várias e várias e várias vezes da morte dos seus falecidos. Já na série, a gente tem a mesma coisa, só que com o personagem do Roderick. Já a Verna, ela é o nosso corvo e ela vai servir muito como a nossa antagonista, mesmo a gente sabendo que no fundo ela não é antagonista. A Verna, a gente pode dizer que ela é representante da figura da morte. Então, quando eles fazem um acordo com a Verna muito tempo atrás, ela dá uma oportunidade deles recusarem um acordo e eles aceitam. E isso a Verna vai fazendo durante a série inteira. A gente fica se questionando, é possível a gente fugir da morte? E a Verna responde que não. Mas você pode melhorar a sua situação. Então, em vez de você morrer com muita dor, ou sofrendo, ou agonizando, ou algo de terrível, você pode morrer quieto na sua cama, de boa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Fala aqui nos comentários qual foi o personagem preferido de vocês da Casa Usher. O que vocês gostaram, se vocês gostaram mais da Casa da Usher do que gostaram das outras séries. Minha opinião é, nunca vai ser melhor que a Residência Hill, porque Residência Hill foi um marco assim que nunca ninguém vai passar. Mas tudo bem. Mas o que vocês acharam? Me diga aí nos comentários. Me segue nas minhas redes sociais, tá bom? Eu juro que eu sou bem legal. Mas é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!